Deus abençoe os. Amém? Vocês estão vivos? Está meio frio, né? Mas é bom poder estar aqui e ajudar e ser ajudado também. Por ver cada um forte, animado, isso ajuda a gente. Quando você vê alguém fraco, não te ajuda. Você precisa ajudar o fraco, né? Mas quando você vê alguém forte, animado, mesmo entre as dificuldades, isso te dá força. Amém? Nós vamos ler a palavra em Gênesis, capítulo 6, verso 8 a 10. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Grande Senhor, dependemos de Ti para falarmos mais um pouco das grandezas do Senhor, daquilo que o Senhor fez e está fazendo até agora. Estamos em Suas mãos, Seu povo, cada um de nós, Te amando e Te glorificando. Usa-nos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. De vez em quando a gente prega alguma mensagem que pode entrar em choque com os pensamentos das pessoas, né? De vez em quando há uma mensagem para isso. Eu quero falar um pouquinho sobre a família do dia. Tem uma mensagem do profeta, são parágrafos que de vez em quando eles expõem na internet e a gente vai aproveitando estes parágrafos. E hoje, ao ler, me veio a inspiração para poder falar um pouquinho sobre estas coisas. A família do dia. Em cada tempo, desde o princípio da terra, teve uma família. E aquela era a família daquele dia. Tantas famílias você encontra na terra. Mas se você for notar, sempre há uma família. Uma família especial, que é a família para aquele dia. É de onde vem a mensagem, de onde vem o exemplo, porque se não pode vir de todos, vem daquela família, se não pode vir de toda a família, vem do cabeça da família. Isso é o que a gente aprende. Eu quero que vocês tenham paciência, deixa eu ler um parágrafo aqui da mensagem do profeta, porque isso daqui vai nos ajudar. 358, perguntas e respostas, número 3. Não é ele maravilhoso? Eu o amo em meu coração. Se eu conheço o meu coração, eu creio que você conhece o seu também. Então, juntos nós somos seus filhos. Nós amamos um ao outro. Amém? A irmã Brana cantou, eu amo. Eu amo
eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Amém. Nós amamos um ao outro. Agora, eu não posso amá-lo sem te amar. Porque muitas vezes a gente fala, eu amo a Deus. A gente não pode amar a Deus sem amar o nosso irmão. Então vocês veem o que o irmão Brana ensina, que isso daqui é muito bom para nós. Porque a maioria sempre fala, eu amo a Deus porque Deus está no céu, é fácil falar, eu amo a Deus. Mas amar com quem você convive, com quem você trabalha, com quem você anda, amar não é fácil. Então, por isso o irmão Brana está mostrando isto, que eu não posso amá-lo sem te amar. E se eu digo que o amo e não te amo, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Diz, eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, então eu sou mentiroso. Eu gosto do profeta porque ele ensina cada coisa. Você não aprende em lugar nenhum. Dessas coisas você não aprende em lugar nenhum. Se não tiver a mensagem do profeta, não pode nem aprender as boas coisas para a família. Então ele continua dizendo, se você quisesse me amar, ou amar minha família, a escolha fosse, o que eu queria que você fizesse, me amar ou amar minha família. Aí o irmão Brana diz, você amaria a minha família. Ele está dizendo, se você quiser saber, eu amo você, Brana, ou sua família, ele diz, eu prefiro que você ame a minha família. Porque muitas vezes a pessoa ama a Brana, mas não ama sua família. Nós vamos chegar lá. Isso aqui é muito bom. A escolha fosse, eu queria que você fizesse me amar ou amar minha família, você amaria a minha família. Eu preferiria que você amasse ao Billy do que a mim. O irmão Brana está mostrando o que é Deus, para você não ficar amando de uma forma errada, pensando que você ama, porque a gente diria, não, eu amo o irmão Brana, agora Billy, eu vou amar Billy. Mas irmão Brana, você tem facilidade para amar, mas se você não amar Billy, você não está amando Brana. Estamos falando agora de família natural. Eu quero andar um pouquinho com vocês aqui, dentro desta família natural, que deve ser amada, que deve ser respeitada. Tinha uma família nos Estados Unidos, e aquela família devia ser amada, devia ser respeitada. E se você encontrasse, como todo mundo encontraram, falha na família do irmão Brana, você não teria que ter problema com a família. Você amaria a família porque você ama o irmão Brana. Você não pode amar o irmão Brana sem amar a sua família. Até hoje a gente tem que pensar nisto. Se isto vem esse tipo de demonstração, eu preferiria que você fizesse isto. Eu quero que vocês me ouçam, porque o Billy não é um ministro, mas eu quero que vocês me ouçam. Que eu lhes disser,
Mas se você desejar amar alguém, amá-lo realmente, você diz: eu amo a você ou a Billy. Outra vez ele faz a pergunta. Talvez você está perguntando, né? Eu amo a você, irmão Brana, ou a Billy. Então, irmão Brana disse: ame a Billy. Bem, Deus sente da mesma maneira a nosso respeito. Você não pode me amar sem amar primeiro a Billy. Ame a Billy, aí você vai mostrar que está me amando. Brana. Isto é família natural. E a maioria das vezes nós não importamos muito com isto, porque há uma família do dia. E aquela família deve ser conhecida, porque Deus conhece a sua família. Aquela família deve ser respeitada. Agora, eu quero que você entenda isso. Não é que você vai desrespeitar a família depois que passa do tempo. Você continua respeitando a família. Mas se você consegue viver há um tempo que Deus tem outra família, aí vai ser diferente. Porque Deus vai falar com você a mesma coisa. Você vai ter que mudar de família. Entende? Isso veio desde o princípio. Eu amo a Noé, mas não amo seus filhos. Está errado. E se você for ver as falhas, os erros, os casamentos errados, estava na casa de Noé. Estava na família de Noé. Mas aquela família era a família do dia. Não importa como está a família. Que tem hora que a gente olha para a família e diz: não, mas eu não posso amar. O irmão Brando dizendo: você tem que amar a Billy. Se você olhasse o que Billy fez no princípio, mas como é que eu vou amar a Billy? O pai dele falou para ele não casar com aquela mocinha e ele fugiu com ela. E o pai dele teve que anular o casamento, mas o pai da moça teve que anular o casamento dele. Irmão Brando ainda continuou dizendo até no fim da vida: ame a Billy. Entende? Ele tomou a pessoa mais frágil do lar, da família, que todos tinham conhecimento até hoje, que todos têm conhecimento de uma fragilidade dele, mas era para amá-lo, porque amando a Billy, com suas fragilidades, com aquele casamento errado, e depois ele veio a casar com a irmã Eloide, não, a mulher de Billy. Vamos deixar de lado que não é Eloide, não. Eloide eu vou falar sobre ela, se passa por ali. Mas a esposa de Billy. E ele disse para o irmão Brana: o senhor faz o meu casamento? Ele diz: não. É um filho que irmão Brana diz para nós amá-lo. Mas o irmão Brana não ia fazer o casamento dele, porque ele tinha tropeçado ali atrás e fugido com a moça, e ele agora não era digno mais de ter um casamento na igreja feito pelo pai. Isso é que é entender o que é Deus em carne, amando o filho, reconhecendo os defeitos do filho, pedindo para o povo: se você me ama, eu prefiro que você ame a Billy. Quer dizer, se você amar a Billy, você vai me amar. Eu vejo você satisfeito com Billy, então eu vejo que você está satisfeito comigo, mesmo naqueles fracassos. Pense entre você e Deus, para você ver o que Deus quer. A questão de Deus não é você: eu amo a Deus. Não é assim. Você chora por Deus, o Deus do céu. Não, você tem que saber que Deus tem uma família na terra. Tem milhares de famílias, mas Deus sempre tem uma família.
É isso que me veio. Deus tem uma família. Por que não as outras? Porque Deus tem uma. Desde o princípio foi assim. Deus tinha Noé e sua família. Mas ninguém, todo mundo morreu afogado. E como a gente já tem examinado a mensagem mombrana, os filhos de Noé tinham os mesmos defeitos que o povo de fora morreu afogado. Os filhos de Noé tinham casado com moças que eram da semente da serpente. O profeta pregou a semente da serpente e disse que a semente da serpente entrou na arca através das mulheres. Então, havia um casamento que não estava muito bom. Praticamente o de Noé também não estava, porque o irmão Brana não excetuou o casamento de Noé. Mas de toda forma, com toda a falha daquele tempo, Deus tinha uma família. Tem hora que Deus usa um homem num lugar. Isto, irmãos, eu estou dizendo quando Deus começa um trabalho. Talvez Deus comece um trabalho com um homem que você olha e diz, mas ele não pode nem pregar. E Deus começa um trabalho através dele. E faz a obra através dele. Depois, Deus muda de família. Você não vai falar mal da família anterior. Mas Deus muda de família e você vai amar aquela outra família. E os da família que já foi amado uma vez, também deveria perceber isso. Se nós tivéssemos mais tempo nessa terra e terminasse a mensagem com uma outra mensagem aí na frente, nós deveríamos entender que há uma família aí na frente para nós amarmos. Mas a família que vai vir aí na frente agora é para os judeus. Moisés e Elias trará uma mensagem para os judeus. Mas nós estamos aqui andando nesta mensagem da família de Brana. Deixa eu prosseguir nessa linhagem aqui, porque é assim que eu gosto. Eu amo a você ou a Bili? Então ame a Bili. Vem. Deus sente da mesma maneira ao nosso respeito. Então eu sei que você não pode amar a Bili sem me amar. Porque você pode me amar sem amar a Bili. Entendeu? Você pode amar a Deus sem amar seu irmão. E aí está errado. Por isso que o irmão Brana está ensinando desta forma. Então eu sei que você não pode amar a Bili sem me amar. Primeiro você tem que amar a Bili, suas falhas. Não olhe para isso. Quando você vê um irmão, uma irmã com dificuldade, não olhe pelas falhas deles. Um dia você vai ter as mesmas ou piores. Por quê? Porque a gente colhe o que a gente semeia. E quando a gente semeia, a gente não pensa que está semeando maldade. A gente pensa que está semeando a doutrina rígida da palavra. E não estamos. Entende? Nós precisamos até chegar ao ponto de nosso coração ser amolecido para podermos amar verdadeiramente aqueles que são falhos. Amar a quem te ama não é difícil. Agora, amar quem não te ama, amar quem te odeia, mas é isso que a Bíblia ensina, que é para nós amarmos exatamente essas pessoas que nos odeiam, porque Jesus amou, foi exatamente aqueles que estavam odiando ele veio para eles, ele veio para aqueles judeus que estavam unidos com Roma para o crucificar. Cada vez que Deus faz um trabalho, o povo não entende. Cada vez que Deus tem uma família na terra, o povo não entende. O povo pensa, são todas as famílias. Não, é uma família. E talvez uma péssima família. Você vai encontrar filhos que não agem corretamente na palavra, mas tem uma família. Deus tinha uma família. E Samuel, o que o povo de Israel sofreu, porque eles viram que a família de Samuel
não andava nos caminhos do Senhor. E eles disseram para Samuel: dá-nos um rei. Seus filhos não andam no seu caminho. Você está velho, vai morrer. Então dá-nos um rei. Eles estavam errados em fazer aquilo. Eles deveriam ter amado aqueles filhos de Samuel, porque era a família que Deus tinha naquele tempo. E o homem, o pregador, o profeta, tinha um ministério tríplice: rei, sacerdote e profeta. Mas eles entenderam o ministério dele como sacerdote, como profeta, mas não entenderam o ministério de Samuel como rei, que mandava, que governava, e que eles não deviam pedir. Era Samuel quem devia ordenar, porque aquilo estava nele, aquele ministério, rei, sacerdote e profeta. Então era uma família decadente. Vocês estão me entendendo? Vocês veem as famílias que Deus passa por elas? A família de Noé. Olha o que Cã fez. Com todo aquele fracasso, você tem que amar Cã, que no inglês é Ham, H-A-M. No inglês. Você tem que amá-lo. A maior que ele fez, o problema que ele trouxe, você tem que amá-lo de toda forma. Você sabe de onde você veio? De onde você olha assim? Você veio de Cã. Eu vim de Cristo. Você não pode vir de Cristo a menos que você tenha uma linhagem na terra, uma geração, uma genealogia. Os judeus têm Sem, os samaritanos têm Jafé, mas nós temos Ham, H-A-M. Vocês veem como que é? E é bom. Hoje você aprende a amar, porque você veio dali, e Deus passou por todo esse tempo, por isso veio no Calvário, para poder nos redimir. Se você vê Deus, quem que ele comprou no Calvário? Ele não comprou os judeus rejeitaram. Mas ele veio e resgatou um povo pelo seu sangue. É este povo que veio lá desta linhagem, que você vê que é problemática. Mas Deus veio para os doentes. Deus não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Ele ensinou que é desta forma. E tem hora que nós queremos fazer mais companheirismo com os sãos, mas os doentes precisam de nós. Doente com dificuldade, com problema, com carência. Eles precisam de nós. E muitas vezes nós não importamos com eles. Então veja de onde você veio, que você vai agradecer a Deus todo momento, como que a porta foi aberta, como Deus passou por estes milhares de anos e chegou até nós. Até nós, nesse tempo, com vida errada, vida de idolatria. Você acompanha aquela semente de H-A-M, de Ham, que é o Cã, pela Bíblia, você encontra uma tradução, cão, como nós lemos aqui agora, mas no inglês é H-M, é o mais correto que tem. Aí você encontra, desde o princípio, este povo vindo à idolatria. E Deus vem e ainda salva nós. Os gentios, o profeta mostra isso, os gentios carregavam seus deuses nas costas. E eles até hoje ainda carregam. Ao invés de Deus carregar eles que carregam o Deus nas costas. E qual o problema deles? É não reconhecer que depois de toda a fraqueza, de toda a queda, ainda Jesus veio e nos comprou, pagou o preço. E nós é que temos que ser agradecidos pelo que Jesus fez, porque nós éramos perdidos. Você diz, eu nunca adorei nada. Eu também vim da presbiteriana, não deu para adorar santo. Contudo, vamos entender que viemos de uma linhagem idólatra, de uma linhagem má. Mas Deus transformou a maldade em bênção. Deus mudou aquela maldição em bênção. A maldição que ia seguir a geração
daquela família de Cã, de HM, aí veio Canaã, e a maldição recaiu sobre Canaã, mas Deus não parou, e veio até no Calvário e nos redimiu. Você tem que ver isso, que Deus não veio no Calvário, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí a Bíblia diz, todos quantos o receberam, nós naquele tempo não podíamos entrar, porque Deus tinha que tratar com judeus e samaritanos naquele tempo, porque Ele veio para o que era seu. Deus não estava pensando em tratar conosco naquele tempo. A Bíblia Sagrada mostra isso, o nosso profeta mostra isso, que Deus vinha tratar conosco aqui no último tempo, no último dia. Ele vinha trazer a mensagem, assim como Ele trouxe para os judeus há 2000 anos atrás, agora, através de William Branham, do HM, redimido, Ele trouxe para nós a mensagem da salvação. Já pensou? De onde você vem? Que família? Então a gente olha assim, o tipo de família, fala, meu Deus, olha para a sua família. Quando a gente tem uma família que não dá trabalho, graças a Deus, só que não dá para pensar mais. Mas a gente precisa de uma família que dá problema. Ai meu Deus, não deixa a minha família dar problema não. Teve um pastor um dia que diz assim, ele disse para mim, se os meus filhos fossem igual aos seus, eu não saberia o que fazer. Não levou um ano, ficou tudo pior que os meus. Ficou tudo pior que os meus. E ele, será que ele sabe hoje o que fazer? Nos deixou? Vendo uma mensagem desta e vendo o tipo de filhos que se tem, vendo a mensagem de William Branham e vendo o tipo de filhos e ter que amar aquilo ali, ver a mensagem do dia e ver o tipo de filhos que nós temos, ainda ter que amar. E ele diz que tem que amar os filhos primeiro, não tem que amar ele. Isso foi o que Branham disse, isso eu quero tomar para mim, certo? Para mim ter a mensagem para vocês, para me terminar essa mensagem, e que as pessoas entendam que não estamos contra a família do irmão Branham, mas a família do irmão Branham durou enquanto seu ministério durou. William Branham não mentiu, ele diz assim, eu não estarei aqui para julgar outra geração. O que Branham está dizendo? Se eu morrer hoje, em 60, 63, eu não vou estar aqui para julgar a outra geração. Deus levantará outro homem. Agora, Branham, quem disse isto? Isso é a mesma coisa de a gente ver assim, Deus levantará outra família. Então eu passei por algumas famílias que talvez eu não tenha tempo para tudo aqui, mas passando por algumas famílias desde Noé, você encontra até em 1 Pedro, a gente encontra Pedro falando sobre isso, no qual também foi, pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Olha, uma família daquela e ainda ser salva. Deus não colocou dentro da arca gente boa. Tinha tanta gente ruim na terra naquele tempo, que só escapou uma família, só porque o pai daquela família, o cabeça, creu em Deus. Ele creu na mensagem do dia, e por ele crer, Deus permitiu que ele colocasse sua família, toda a sua família, até semente da serpente, que eram suas noras. É que você vê. Mas tem salvação. Esse é o tipo de gente que entra por misericórdia, porque irmão Branham disse que Deus não veio para salvar semente da serpente. Mas agora, quando você encontra estas pessoas que vieram de uma raça ruim, má, e amando a palavra,
dedicando a palavra, a oportunidade que você tem do sangue de Jesus Cristo te purificar de todo o pecado. Você tem uma oportunidade, tem um sangue, não animal, mas o sangue de Deus que foi vertido para te salvar. Amém? Amós 3:2 diz: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Parece que Deus é parcial. Parece que Deus faz acepção de gente, de pessoas. Mas não, ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Não adianta querer colocar outras famílias. Deus diz: não, é só vocês, família de Israel. Só vocês eu conheci. Mas tinha tantas famílias, só conheci vocês. Então, é cada tempo, Deus tem uma família. Abraão, no capítulo 12, verso 1 e 2, você já vê Deus falando para ele: sai da sua terra, da sua parentela. Quer dizer, o homem ia formar uma família. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aquele homem ainda ia ter um filho para formar a família. Mas a família, naquele dia, não era a família do pai de Abraão. A família do dia era a família de Abraão. E se você toma a família de Abraão, e Abraão aceitando viver com Agar, a serva, não fazia parte da família de Abraão. A serva não fazia parte. O que fazia parte da família de Abraão era Agar e o Isaque. Mas o Ismael não fazia parte da família de Abraão. Quando Deus diz: vai e oferece o teu filho, o teu único. Ele já tinha dois, como teu único. É nisso que você vê Deus olhando para a família. Sempre tem uma família naquele dia que você deve entender que Deus está falando através daquela via, de um vaso. Não é a família à toa, é uma família que Deus escolheu para aquele fim. Vou voltar logo, talvez eu esqueça. Se você pensar na família do irmão Brana e olhar para o pai, você diria: como Deus podia escolher esse menino, filho de um pai bêbado, contrabandista de uísque? Como pode? E vem um profeta. Mas era a família naquele dia. É forma das pessoas tropeçarem. Nós temos que tomar cuidado nisso. A gente pensa que Deus está trabalhando de um jeito, Ele está trabalhando de outro. É a forma de Deus trabalhar, de uma forma que as pessoas olhavam e tropeçavam. Diz: como foi esse rapaz? Não pode. Todos os Branas bebiam, mas Brana, William Marrow, Brana não bebia. A família está sendo abençoada, a mãe foi abençoada, o pai foi abençoado, morreu nos seus braços, quando ele pregou salvação para o pai, e lágrimas corriam nos seus olhos, ele dizia: meu pai aceitou a Cristo. Na hora da partida, uma família para trazer um menino, um bêbado. Isso dá para as pessoas tropeçar. Mas veio um Brana, nunca bebeu, nunca fumou, porque o anjo o advertiu desde pequeno: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, nem sai com mulheres. Isso é desonrar o corpo, sair com mulheres, porque eu tenho um trabalho para ser feito com você. Não pensa você que é grande coisa sair com mulheres. Não é grande coisa. Isso é mau sinal. Temos os problemas da carne, temos as tentações da carne, mas vamos lembrar que isso não foi dado só ao irmão Brana. Nós pertencemos a esta família Brana. Aleluia. Então, guarde bem, temos a família de Moisés. Deus deixa o menino passar num cesto. Como é que pode esconder ele um tempo lá dentro do Egito? Como
pode fazer isso? Como pode a mãe de Moisés ganhar para poder dar de mamar para o próprio filho Moisés? Era a escolha de Deus. Aquele menino, aquela família, uma família foi escolhida. Então, a família deveria perceber, a família é abençoada porque Deus escolheu um eleito. Tem um eleito naquela família para um trabalho, digo, um eleito para um fim, para um trabalho, porque todos podem se salvarem, mas um eleito para fazer um trabalho. E por causa daquilo, todos são abençoados. Arão foi abençoado, Miriam foi abençoada, mas o dia que Miriam e Arão levantou contra Moisés, ali foi a queda deles. Logo Miriam ficou leprosa, porque não pôde perceber que Deus estava naquela família de Moisés. Mas como Deus está nessa família, Ele mesmo pregou para nós que não deve casar com gente de outra nação. Agora Ele me veio e casa com essa escurinha lá da Etiópia. Como pode fazer isso? Aí é a primeira a meter a língua, é a irmã. Você não vê que o primeiro a meter a língua em nós é o irmão? É a irmã. É o de dentro da família natural e logo de dentro da família espiritual. É o primeiro. E depois ficam leprosos e não sabem. Ela ficou leprosa, ainda diz o irmão Brana que Moisés orou por ela, ela sarou da lepra, mas logo depois ela morreu, pagando o preço do que ela tinha feito, rebelado contra seu irmão. Por quê? Ela era uma profetisa. Fica no seu lugar. Você é uma profetisa, mas você está inferior ao meu profeta. Você tem que saber, você é uma profetisa aí em Israel, mas eu tenho um profeta, Moisés. Com ele eu falo cara a cara. Para profetas sempre vem sonhos, vem visões. Ele diz, mas o meu servo Moisés não é desse jeito. Nós falamos cara a cara. Olha, é entender aquela família, gente. É dizer, meu Deus, parece que está fazendo coisa errada. Parece que Moisés está casando errado. Parece que os filhos de Brana estão casando errado. Os filhos do Osmar estão casando errado. Aí você entra e mexe. Dá para você perceber uma família, uma família só. Que todas as demais famílias vão ser abençoadas por aquele ministério que está resumido dentro de uma família. Como foi nos dias de Lutero. Lutero trouxe os luteranos. Já é uma família espiritual. Mas é só aquela. Quantos homens tinham? Zwingli, Knox, outros. Mas Deus usou Lutero. Deus usou Wesley. Ainda que a esposa, pelo que diz a história que eu já ouvi, não era convertida, mas Deus usou a Wesley. Era a família. Tem coisa errada na família, mas Deus usou aquela família. Era o homem que Deus queria para aquele dia, não importava como estava aquela família. Talvez a gente pense, Deus vai chegar e mudar toda essa família para o homem ser alguma coisa. Não, Deus faz o homem para aquele fim, não importando que qualidade está sua família, como está sua família. Se Deus tem que dar alguma coisa para nós, Ele dará, não olhando o que está a família. E quando eu ouço a mensagem, eu não quero saber como está a família, eu quero saber como está a mensagem. A preocupação das pessoas é de uma forma errada. Agora vocês têm a família natural do irmão Branham. Quem vai falar mal de Billy Paul? Eu uso o Billy Paul para poder apontar os meus. Eu falo que o Jonas é um segundo Billy Paul negro, né? É só que ele é mais preto aqui. É um Billy Paul. Agora, eu tenho mais, certo? Eu tenho mais, tenho 8 filhos. Mas se você procurar, você vai encontrar defeito, olha, do fio do cabelo à ponta do pé, a sola do pé. Vai encontrar.
Agora, o que você tem que ver é a mensagem, é a palavra. Na parte do irmão Brana é a mesma coisa. Que você vai falar mal de José? Não, irmão José Brana. Se o irmão Brana diz que José era um profeta, eu vou falar que ele não é? Irmão Brana disse. Agora, se ele não tem conseguido ver a terceira puxada do próprio irmão Brana, ele não consegue ver aquilo. Deus tomou outra família em outro lugar, mudando. É o que Deus fez. Eles pensam que vai ter que continuar com essa família. Não, Deus passou de Lutero para Wesley. Deus saiu de Wesley para Pentecostes. Ele mudou de família. Ele saiu de Pentecostes para Brana. E agora, chegou em Brana e não sai mais. Sai. Ele tem que sair de Brana para João. Isso é Bíblia. Por que as pessoas não podem ver estas coisas? E você vai encontrar um ministério, mas vai encontrar uma família. E se vocês me amam, e aí? Se vocês me amam, é muito bom vocês me amarem, mas ame meus filhos. Se quê? Eu conheço seus filhos, então ame eles. Se você amar meus filhos, você está me amando. Nem eu pensei nisso. Já pensou bem? Se vocês amarem a Billy, a José, a Rebeca, que já partiu, a Sara, que ninguém dá nem notícia dela, porque não é da mesma ala de fé lá dos Estados Unidos, do irmãos de Brana. Ela pertence a outra fé. Entende? Então, ninguém fala nada, ninguém diz nada da irmã Sara. Ninguém diz nada, mas não pode falar dela também. É filho do profeta. Irmão Brana usou só Billy naquele tempo. Era o mais velho. Mas aí veio José. Aí veio a Rebeca. Aí tem a Sara. Depois da Sara veio o José. Então, tem todas estas coisas. A gente deve perceber o que Deus fez no tempo do irmão Brana. Ser agradecido a Deus por aquilo que Deus fez no tempo do irmão Brana. Mas Deus não parou naquela família. Eu quero que vocês entendam, vocês que lêem a mensagem, entendam isto. Por isso que quando vocês querem seguir a mensagem, seguem de uma forma errada, porque vocês param no irmão Brana lá atrás, e o irmão Brana diz, Deus disse para eu não falar a terceira puxada. Então ninguém sabe. Quando você ficar sabendo da terceira puxada, você vai ficar sabendo que tem um João na terra. Você vai ficar sabendo que tem outra família na terra. Tem outra família na terra. Não adianta você pensar que vem tudo da família do irmão Brana. Porque não veio tudo da família de Lutero, não veio tudo da família de Wesley, da família de Seymour, William Seymour, que era dos pentecostais. E também você tem que ver que Deus chegou ali no irmão Brana, revelou todos os mistérios, selos foram revelados, 7 selos, era o irmão Brana em carne, porque o irmão Brana diz que cada mensageiro das eras representava um selo, e o irmão Brana era o representante do 7º selo naquele dia, e ele diz, vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor, o Senhor não vai vir, o Senhor já veio, o Senhor vai arrebatar a igreja agora. Mas é questão de vir, ele já veio. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Vocês veem, está na terra, o 7º anjo está. Aí eles pensam que teria que ser a forma que eles traduziram a mensagem anterior, e diz, o 7º anjo estará na terra, como se ele ressuscitasse lá na frente, e estivesse na terra, e Jesus viesse. Mas o original está ali, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Por que ele não disse que era ele? Porque não podia dizer, aquele dia e hora ninguém podia saber. É a Bíblia que manda. Ninguém podia saber, ele não podia falar. Deus disse, não diga a ninguém. Agora, quando chegasse o ministério posterior, que nem eu sabia disso, certo? Nem eu sabia disso. Eu prego uma coisa hoje que nem eu sabia disso há anos atrás, que tinha um ministério
que está ligado a Apocalipse 10, de 1 a 7, que é 10, de 8 a 11, para poder comer esse livrinho e dar para o povo. Então, quando isso estiver acontecendo, é outra família. Se o irmão José Brana comeu o livrinho, diga o que comeu. Certo? Com respeito ao irmão José Brana, como profeta que irmão Brana fala sobre ele. Eu quero que vocês distinguem duas coisas. Irmão Brana falou que ele é profeta no seu dia, desde o nascimento. Ao consagrar ele, diz: tu, meu filho José, és um profeta. Então, ele é um profeta porque irmão Brana diz que ele é. E acabou, certo? Ele é. Agora, você vai na Bíblia e vê o ministério depois do irmão Brana, que o irmão Brana tinha vontade de que José prosseguisse com esse ministério, tomasse esta Bíblia e prosseguisse com esse ministério. Era o desejo do irmão Brana, mas ele tinha que prosseguir com Apocalipse 10, 8 a 11, comer o livrinho, comer a revelação dos selos, comer, porque o livrinho é a revelação dos selos para cá, que você tem o livrinho. Antes você tinha o livro, que não podia nem olhar para ele, Apocalipse 5, mas agora Apocalipse 10, de 1 a 7, já vem o livrinho, porque ele desce com o livrinho aberto, o anjo forte desce com o livrinho aberto e dá para o sétimo anjo. Agora é o livrinho, e João, diz a Bíblia, vai ao anjo, toma o livro e come, e prega a povos, reis, nações e línguas. Tem que ter uma mensagem, certo? Tem que ter uma mensagem. Muitas vezes pode procurar um sinal profético hoje, você não encontra nem no irmão José Brana hoje o sinal profético, e você não encontra nem no João hoje o sinal profético. Da gente pensar assim, visões, tem que ter sonhos, visões, isto é, realidade de Deus, Deus falando, tanto com José, como também com João. Eu não sei se o povo vai entender isso, né? Mas não tem sonhos, não tem visão. Hoje não tem. Mas tem um ministério apoiado pela mensagem do irmão Brana, que o irmão José Brana é profeta. E se ele é profeta, ele tem trazido todas as mensagens do pai dele, e tudo que faz, todo mundo deve ouvir aquela mensagem profética. Agora, para a noiva, Deus tem uma mensagem exclusiva para a noiva, que João é apóstolo e profeta. Quando isso suceder, você terá que saber que aquele João também não vai ter aqueles sinais que você queria ver para mostrar vida profética. Não tem aqueles sinais, mas tem uma mensagem. Todo profeta tem que ter uma mensagem. Se ele não tem visão, se ele não tem sonho, ele tem uma mensagem. E é isso que Deus fez com João na Bíblia. O que Deus fez com ele na Bíblia? Mandou ele profetizar, não profetizar. Ele disse: profetize outra vez. O que é isso? Toma a mensagem que foi pregada e profetize. Mostre para eles o que foi pregado. E aquilo que o William Brana não pôde dizer naqueles dias, porque eram os dias da vinda de Cristo como Filho do Homem, cumprindo Mateus 24, 36 em diante, cumprindo o sétimo selo, Apocalipse 8, o irmão Brana diz, Apocalipse 10 era o sétimo selo. Olha para você ver, o Apocalipse 8 está escrito sobre o sétimo selo. Brana vem e diz, Apocalipse 10 era o sétimo selo. Por quê? Porque o cumprimento de Apocalipse 8 está em Apocalipse 10. É ali que você encontra. E quem é? O sétimo anjo, que é o anjo de Apocalipse 10, me perdoe, 8, que é o sétimo selo. E esse é William Brana, o sétimo anjo. Mas só nos dias da sua voz, como ele pregou aqui na terra, é que nós ficamos sabendo de seu ministério. Então guarde bem, você pode continuar com a família anterior, amando, dedicando sua vida, crendo, sabendo que tem um fim aquilo ali.
Mas também Deus tem um trabalho fora daquela linha, fora daquela família. Deus tem um trabalho através do ministério de João, que come o livrinho e vai profetizar para nós outra vez. Aí ele profetizando, quer dizer, clareia, esclarece as coisas. Para irmão Brana, Deus diz, não diga. Para João, Deus diz, fale a povos, reis, nações e línguas. Amém? Agora você tem uma família natural, Bran, do irmão Bran, e tem a família espiritual do irmão Bran. A família natural ainda está aí viva, partiu sua irmã Rebeca, a família natural e a família espiritual, que nós cremos a esposa é a família espiritual, que está numa outra família natural também, que está sendo pregada esse evangelho, e que se você quer mostrar que me ama, ama meus filhos. Se você, ao invés de amar meus filhos, você fala dos meus filhos e diz que ama a Deus, então você não está amando a Deus. Era a mesma coisa, eu tenho que usar a mesma coisa que o irmão Brana usou no seu dia, entende? E não importa a condição, e também meus filhos não vai pensar que é alguma coisa, simplesmente porque tem um ministério ainda na terra. Eu acabei falando, né, irmãos? Deus tem misericórdia e nos ajude. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela palavra, pela fé, pelo amor, pela dedicação. A gente crê no irmão Lutero, no irmão Wesley, nós cremos no irmão Brana, nós cremos no irmão José Brana, Billy Paul, a irmã Sara, a irmã Rebeca que partiu, nós cremos, mas vemos também que o Senhor tem agora uma outra família que o Senhor está tratando, que é a família do dia. Começa do natural ao espiritual. Obrigado por estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda nós a entendermos, Pai. A maioria de nós não entendemos assim. Nós entendemos, eu amo o irmão Brana, eu amo o Osmar. E não é assim, Senhor. Teria, eu amo a Billy, eu amo os filhos do Osmar. Isto é que seria o amor verdadeiro, para provar que nós amamos a Deus, quando nós amamos aquela família que Deus tem usado para aquele fim, quando nós amamos aquela mensagem. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Deus merece uma salva de palmas? Graças a Deus, né? Nós amamos a família do profeta? Quantos amam a família do profeta? Irmão Brana, quantos amam a família do pastor Osmar? E o pastor Osmar, quantos amam? E eu, quantos me amam aqui? Deixa eu ver. E a minha família, deixa eu ver. Amém. Graças a Deus, né? Que a Bíblia diz assim aqui, ó. São João 5, 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então a gente devemos ouvir uma mensagem dessa e olhar para dentro do nosso coração para ver que tipo de amor está dentro de nós. Se realmente amamos a Deus mesmo. Tem um pedido de oração aqui. Ou não amamos, né? Estamos só aquecendo um banco dentro da igreja. Muitas vezes viemos perder tempo na igreja, porque se não temos esse genuíno amor, viemos perder tempo na igreja. Eu agradeço a Deus por uma mensagem como a do pastor Osmar, que Deus deu para nós, para nos ajudar. Você sabe que muitas pessoas vão para o inferno por tropeçar no homem que Deus está usando. Deus muitas vezes dá um ministério na terra e as pessoas às vezes não respeitam aquele ministério, não respeitam o homem que Deus está usando,
não respeita a família do homem, e muitos irão para o inferno por falta de respeito e reverência para com Deus e o ministério que ele está usando. E você sabe que tem uma cegueira, tem dois tipos de cegueira. Uma que a pessoa é cega mesmo por causa da incredulidade, e tem uma cegueira que é Deus que faz. E essa cegueira que Deus faz, Deus ainda dá uma segunda chance. Você pode ver no povo de Israel. O povo de Israel foi cegado por Deus, por isso eles terão uma nova chance ali com Moisés e Elias. Então tem certos tipos de cegueira que às vezes Deus permite vir até na família do homem que está usando, para que certas pessoas desrespeitem, tropecem e trilhem seu caminho para o inferno. Você sabe que a maioria das pessoas que irão para o inferno é por tropeçar na pessoa que Deus está usando. Ou eles blasfemam do homem que Deus está trabalhando e usando, ou eles blasfemam da família do homem. Então, às vezes, Deus permite a família do homem que Deus está usando. Deus cega propositalmente, porque Deus sabe que as pessoas vão tropeçar na família do homem. E é proposital, Deus faz aquilo para eles tropeçarem e caminharem para o inferno. Amém? Isto é Deus que faz. Agradecemos o pastor Osmar por esta visita, né? É sempre um prazer receber o pastor Osmar, né? Aqui em Jundiapeba. Deus abençoe os irmãos pela internet. O irmão Paulo, o irmão Moisés, que veio de Campo Limpo, né, irmão? Deus abençoe vocês também. E o pastor Osmar é sempre bem-vindo aqui no nosso meio, né? O irmão quer fazer essa oração aqui, pastor? O pastor Osmar vai fazer essa oração e nós pode despedir também. Tem que ler, meu irmão? Lê para mim. Pedido de oração para Sandra Soares, tentou um suicídio, queimou 70% do corpo, está em estado grave. Daniel Donizete Valério Fernandes, que saiu um caroço nas costas e sente muita dor nas costas. Irmã Célia com depressão, muitas crises, 3 Lagoas. Irmão Roberto Davi Correia com problema no coração, teve ameaça de infarto. Irmão Cleito Barros necessita de um emprego. Grande Criador, o Senhor conhece cada nome citado para esta oração. Que a mão do Senhor possa tocar nestes corpos, enquanto nós, como seres humanos, oramos, crendo na sua palavra, que a mão do Senhor toque nestas vidas, tire o mal, a dor, a enfermidade, a depressão, e que esses corpos sejam fortalecidos pelo poder do Senhor, e aquele desempregado que encontre o emprego para poder ganhar o pão, o sustento para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, Deus abençoe os irmãos aí de Campo Limpo Paulista, né? Só veio vocês dois? Vem mais. Só vocês dois? Tá bom. Deus abençoe os irmãos e os demais que não puderam vir, né? Mas cada um tem vontade de estar também conosco, né, nessas reuniões. Nem todo mundo pode, mas Deus os abençoe. E nós continuamos aí 24 horas no ar, direto de Curitiba, Paraná, com o irmão Francisco Mesquita. Enquanto termina a nossa pregação aqui, o irmão Mesquita começa a passar por lá outra vez, mais hinos e mais mensagem a noite inteira e durante todo o dia. Se você quer conhecer melhor esta mensagem, entra na internet, no YouTube, procure ali através do nosso nome, Osmar Brana, e você vai encontrar centenas, até milhares de pregações que vai te ajudar em todos os sentidos da vida. Amém? Deus abençoe os irmãos daqui de perto também, né? Muito obrigado, foi bom rever todos vocês. Muito obrigado.